Galera, então vamos para a nossa aula 2 de redação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o texto narrativo. O texto narrativo é um dos tipos de textos que podem ser cobrados lá no PAS. O texto narrativo é uma espécie de texto que tem como objetivo narrar uma história, narrar um acontecimento. Então, o texto narrativo, ele pode ser dividido em crônica, em conto, em fábula, e ele é um texto também em prosa, então ele sempre vai contar algo. O texto narrativo, ele tem algumas características principais dele. A primeira delas é que todo texto narrativo precisa ter personagem. Então pode ser 1, 2, 3, quantos personagens você quiser, mas é uma característica desse tipo de texto. Além disso, o texto narrativo, ele ocupa um espaço. Onde acontece essa história? Essa história, ela se passa em uma casa, em um jardim, na rua, se passa em uma escola. Então, todo texto narrativo precisa ter um espaço para que ele possa acontecer. Além disso, ele precisa de um narrador. Esse narrador, ele pode tanto participar da história, ou esse narrador pode só contar a história. Então, se eu opto por colocar um narrador que participa da história, ele é chamado de narrador personagem. Se eu opto por colocar um narrador que só conta a história, ele é um narrador observador. Além disso, essa história, ela precisa ter um tempo para ela acontecer. Ela se passa pela manhã, à tarde, à noite, durante semanas, durante meses. E eu tenho que ter ali um contexto, um enredo para que eu crie essa história. Como que o PAS pode cobrar o texto narrativo de vocês, Eu não vou mentir em dizer que é um texto muito cobrado, não é. É um texto que nos últimos 7, 8 anos eu vi cair uma única vez, no PAS. Não é um tipo de texto que eles cobram com frequência, porém a gente precisa trabalhar e a gente precisa criar e identificar todas as características. Como qualquer texto, ele tem introdução, ele tem desenvolvimento e ele tem conclusão, de acordo com o que está sendo pedido, beleza? Esse texto narrativo aqui no PAS, ele também pode aparecer como uma história que já começou e você precisa concluir, ou ele precisa pedir ali, pode pedir para que você crie um texto e coloque as características principais. Uma história que fala sobre isso, ou um conto, ou uma fábula, ou uma crônica. A história que vocês vão criar hoje tem aqui o roteiro na plataforma e também tem a proposta. É uma história que ela já foi iniciada, ou seja, eu já tenho o primeiro parágrafo dessa minha história. A partir dessa história, vocês devem criar um texto narrativo de vocês. Então eu pulo a introdução? Sim, porque a introdução já foi criada. Porém, eu começo o meu texto a partir da linha número 1. Só que essa linha número 1 não é o início da minha história. O início da minha história está criado lá na proposta de redação, aí nessa folha que vocês receberam. Então, a partir da história do texto, a partir da proposta de texto, vocês vão continuar a história do jeito que vocês querem. Lembrando que a história já foi iniciada, então essa história ela já tem o personagem, ela já tem o tipo de narrador, ela já está em um espaço e ela já identifica um tempo. Você precisa continuar. Eu vou acrescentar mais personagens nessa história? Eu vou mudar o espaço em que essa história acontece? Eu vou mudar o tipo de tempo? O tipo de narrador não tem como eu mudar. O narrador já foi iniciado lá dentro da história, beleza? Esse texto, ele também precisa seguir o padrão lá das 25 linhas, beleza? E a partir de hoje a gente tem uma mudança nas redações. Então, eu tinha falado para vocês lá no primeiro vídeo que vocês teriam 15 dias para enviar essa redação. Então, agora não existe mais isso. Hoje são 14 de abril,
Dia 17 de abril, sexta-feira, é o último dia para você enviar a sua redação para o e-mail que está aqui na plataforma. Quando você enviar, a gente tem até 15 dias para retornar essa sua redação corrigida, beleza? Então não deixem para fazer amanhã. Pegou o tema agora? Já faça a sua redação agora. Então, esse processo, esse trabalho que nós estamos fazendo, ele é um trabalho todo revisional. Então, paz, não tem nada de novo para vocês. Então, agora é treino. Eu falo de alunos que entendem de redação, de alunos que tiram excelentes notas em redação. Então, tudo que a gente está fazendo aqui não é novidade para vocês, é apenas treinando, beleza? Então, qualquer dúvida, mandem aqui no fórum, mandem por mensagens, que eu estarei sempre aqui disposta a ajudá-los, tá bom? Um beijo grande para vocês.